Aleluia. Abra sua palavra no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2. Amém? Glória a Deus. Paz para você que está em casa e para você que veio também à casa do Senhor. A palavra de Deus diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volte à prática das primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Aqui, Jesus ele está falando ao pastor daquela igreja, ao anjo da igreja, ao pastor daquela igreja. Porém, nós sabemos que nós podemos aplicar aqui essa carta para nós todos, tanto de uma maneira física, quanto numa maneira também estrutural de uma igreja, quanto para nós, na nossa vida. Essa aplicação vem. E aqui o Senhor ele tem falado à igreja, e ele fala para João, o discípulo amado que escreve o livro de Apocalipse, para que aquela igreja se consertasse em um ponto. Todas as cartas do Apocalipse, Jesus se apresenta para cada um conforme a sua deficiência, como a solução da sua deficiência. E nessa carta, ele fale para aquele pastor ou para aquela pessoa que quem está falando é aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. E nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro de uma linguagem simbólica. E o número 7 é perfeito do céu para a terra. O número 12 é perfeito no céu. O número 7 fala de perfeição, de totalidade na terra. E estrelas, a própria Bíblia fala que estrelas são os pastores, na mão do Senhor, são as pessoas, aqueles que têm uma autoridade. Então ele se apresenta, ele fala: olha, eu sou aquele que tenho você na palma da minha mão. Eu sou aquele que caminho entre os castiçais, que caminho entre a igreja. Eu sou aquele que estou caminhando em todas as igrejas e estou vendo as obras e estou sondando vocês. É assim que o Senhor nos apresenta nessa manhã. Eu sou aquele que te vejo. Eu sou aquele que te conheço como a palma da minha mão. Eu sei quem você é. Eu conheço o teu coração. Assim, quando Davi foi ser ungido, que Samuel, um profeta de Deus, levado ali por Deus, quando ele entra na casa de Davi, que ele vê Eliabe, o irmão mais velho, ele fala: certamente esse é o rei, porque ele tem aparência de rei, ele tem tamanho de rei, ele tem postura de rei. E o Senhor fala: Samuel, não se engane. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Você vê a aparência, mas eu vejo o homem por dentro. Eu sondo corações. O homem não vê como eu vejo. Então é isso que Jesus está falando para essa igreja. Olha, igreja, você tem boas obras. Eu conheço as tuas obras. Porque perceba comigo que essa igreja não parou de trabalhar. Ela não deixou de ser ativa no evangelho. Ela tinha um ativismo. Então ela frequentava, a pessoa frequenta a igreja. Ela trabalha, ela tem um trabalho com o Senhor.
E ela tem virtudes, ela tem paciência. Ela tem um labor na obra de Deus. Só que virou uma rotina. Virou algo mecânico. Virou algo trivial. Virou algo que... um costume, um hábito. Um hábito. Não, eu não posso sofrer com os maus. Ela põe à prova. Ela defende, ela põe à prova, ela questiona. Ela fala, não, essa palavra não é de Deus, isso não é de Deus, esse homem não é de Deus, essa pregação não é de Deus, os falsos apóstolos. Ela tem aparência de igreja. Ela tem atitude de igreja. Ela sofre. Tem o sofrimento da perseguição do evangelho. E trabalha pelo nome de Jesus e não se cansa. É um ativismo. É um ativismo religioso. Dentro de casa, chama a atenção dos filhos, defende o evangelho, conversa com o marido, defende o evangelho. Dentro da igreja é excelente, vem aos domingos ao culto. Mas o Senhor aponta um pecado nessa igreja. Um pecado. E quando eu falo igreja, eu falo em nós mesmos. Porque se não fosse um pecado, não ofenderia tanto a Deus. Onde eu vejo que isso é pecado, pastora? Porque Ele manda arrepender. E Ele fala, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E eu vou definir o que é primeiro amor. Não é numerar o primeiro, segundo amor, não. Primeiro amor é a resposta intensa ao encontro com Jesus. É aquele momento que a samaritana encontra com Jesus. Ela tem sede. Ela está num poço. E ela tem o primeiro encontro com Jesus. Oh, meu Deus. Ela tem o primeiro encontro com Jesus. E quando ela é despertada pelo Espírito de Deus, quando Ele fala para ela que dela vai fluir rios de água viva, ela deixa o cântaro e vai anunciar o evangelho para toda Samaria. Ela deixa o cântaro. É aquela resposta intensa, é aquela paixão, é aquele fogo vivo. É quando num relacionamento você está apaixonado. Porque muitas vezes, nas atividades diárias, nós somos mecânicos demais. No dia a dia, a gente faz as coisas no automático. A gente sabe fazer. A gente sabe louvar. Quem canta, canta. Quem prega, prega. Quem arruma bem uma casa, arruma bem uma casa. Já é um hábito. E assim a gente vai num relacionamento, assim como quando casa, num relacionamento, no início, aquela paixão ardente. Não passa um ano, já nem beija na boca mais. Agora só. Daqui a um tempo, nem conversa mais. Vai perdendo a intimidade, vai perdendo a delícia do amado. A delícia do encontro, o prazer de encontrar, aquele prazer que quando você ia encontrar com seu marido que era namorado, você se arrumava toda, passava aquele perfume, ficava linda, o marido, o homem ficava entusiasmado, preocupado se ia ter dinheiro para pagar a conta. Faz parte, gente. Tem dias dos namorados aí, por favor, pague o jantar, né? Sabe aquela coisa, aquele entusiasmo, aquele coração disparado.
Aquela alegria de contar para a melhor amiga ou para um amigo: encontrei um amor. Eu encontrei quem me ama, porque melhor do que amar é ser amado. Eu encontrei quem me ama. Eu encontrei, mulher gosta disso, eu encontrei uma pessoa que fala a palavra certa para mim. Sabe, porque o dia a dia vai roubando a gente. O trabalho vai roubando a gente. O ativismo vai roubando a gente. A internet vai roubando a gente. E quando a gente assusta, passou o dia e a gente nem sequer trocou uma palavra com Deus. E Jesus, ele fala o que rouba o primeiro amor, rouba a alegria. Lá em Mateus 13. Vai comigo lá em Mateus 13. Na parábola dos talentos. Jesus, ele explica que um homem semeava, pode colocar no versículo 5. E uma parte caiu entre as pedras. Versículo. Onde havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Em outras versões falam, não tinha raízes. Então o evangelho é a semente. Ele explica isso mais à frente. O evangelho é a semente. E quando ela cai num solo pedregoso. Quando cai em rocha, ele explica que aquela pessoa se alegra. Ela se alegra ao ouvir. Mas, logo por não ter raiz, por não ter profundidade, ela perde a alegria e se perde aquela semente. O que o Senhor, ele está falando para nós nessa parábola? Para você permanecer, para enraizar, você tem que ir mais fundo. Tem que ter raiz. Tem que cavar mais fundo. Porque senão vai roubar você. Vai roubar você. Lá no versículo 20 ele fala isso. Versículo 20 ele fala: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada qualquer angústia e perseguição por causa da palavra, se ofende. A alegria do primeiro amor não é essa. Não é aquele entusiasmo que na primeira dificuldade rouba o evangelho. A Bíblia fala que os apóstolos, sendo açoitados quando pregava a palavra, saíram com grande alegria por sofrerem pelo nome de Jesus. E tem uma outra parte que rouba também o nosso primeiro amor. O quê? No versículo 22 ele fala: quando a semente cai entre espinhos, e logo os espinhos crescem e sufocam a semente. Ele diz, no versículo 22 ele explica: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. As coisas deste mundo roubam o primeiro amor. Roubam a alegria de estar com Jesus. Então ele fala para aquela igreja: você faz muito bem. Você trabalha muito bem. Lá em Apocalipse 2. Você até sofre. Você até renuncia. Você até deixa de beber, deixa de fumar, deixa de sair, deixa de praticar. Mas você não tem intimidade comigo. Mas você não tem alegria na minha presença mais. Você não tem prazer na minha presença mais.
você está me dando um abandono emocional. Quem já ficou com alguém que já te abandonou emocionalmente? Mora com você? Compartilha o mesmo quarto? Compartilha a mesma casa? Mas não conta um segredo para você. Faz tudo sem te falar. Quando você assusta, a pessoa já fez a coisa. E você se sente excluído da vida daquela pessoa. É isso que muitos de nós estamos fazendo com Jesus. Não perguntamos para Ele: Senhor, é assim que o Senhor quer? Senhor, o Senhor não compartilha os seus segredos com Ele. Mas Ele dá uma solução. Ele chega aqui nessa carta e fala: olha, lembra-te de onde caíste. O Senhor, Ele está chamando a igreja para um arrependimento. Porque Deus quer avivar o nosso coração. Deus quer avivar, trazer a chama do altar, queimar, fazer queimar a alegria de conversar com Deus, a alegria desse relacionamento, a alegria de viver na videira. Lembra-te de onde caiu, lembra-te de onde caiu, porque isso é uma queda que tem consequência. A consequência, ele fala: porque se você não se arrepender, tirarei de ti o candeeiro. Sabe o que o candeeiro simboliza? O Espírito Santo de Deus. Então, se você não se arrepender, você vai ficar carnal, você não será espiritual, você não terá a presença do Espírito de Deus. Meu Deus, isso é muito sério. Davi fala: não aparte de mim o teu espírito. Que eu perca tudo, mas eu não perca a tua presença. E a pessoa que perde o primeiro amor, que perde a alegria da presença de Deus, ela perde o Espírito Santo de Deus. Ela é mecânica, ela é fria, ela é carnal. Ela age pelo seu próprio siso, pelo seu próprio juízo. Deus nessa manhã está nos chamando. Lembra-te de onde caíste? Lembra, a partir do momento que você deixou de praticar aquela obra do início. Essa igreja de Éfeso está em Atos 19. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra lá alguns discípulos que Apolo fez. Eles não conheciam o batismo com o Espírito Santo. Eles foram rebatizados no Espírito de Deus, nas águas e no Espírito de Deus. Logo em seguida Paulo ficou na escola de Troade ensinando o evangelho. Ele fala-se: porque aqui uma grande porta se me abriu. E ele ensina o evangelho. Os professores, os pastores de Éfeso foi João, o apóstolo João. Maria, mãe de Jesus, morou em Éfeso com João. Foi uma igreja intensa. Foi uma igreja viva. Foi uma igreja que queimou livros de bruxarias, livros de encantamentos, que deram mais de 200 mil denários. Foi intensa, mas ela perdeu esse primeiro amor. Ela perdeu essas primeiras obras da intensidade, a alegria de obedecer, a alegria de permanecer na videira, a alegria da presença de Deus. Ela perdeu isso. Sabia que hoje Éfeso é a Turquia? Não tem uma igreja cristã lá? De fato, ela não se arrependeu e foi retirado o candeeiro dela? Foi retirada a igreja. Essa profecia se cumpriu. Mas de nós não vai ser retirado. O Senhor nos chama nessa manhã. O Senhor nos chama nessa manhã. Lembra-te de onde caíste. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Às vezes a gente cai pela bênção. Sabia disso? Na maioria das vezes a gente cai pela bênção. Não pela dificuldade. Porque um crente, ele é muito bom para buscar na dificuldade. Mas quando ele é abençoado, muito, muito pode ser roubado. Ora para ter um relacionamento quando tem. Agora eu já tenho. Deixa o meu primeiro amor.
Vem uma promessa e você perde a alegria porque você fica tão ansioso pelo amanhã que esquece do hoje e não vive o hoje. Fica tão ansioso para chegar lá, para estar naquele lugar da promessa, para estar pregando para multidões, para estar que não vive o hoje com a mesma alegria que deveria estar vivendo. Arrepende-te. Lembra do teu primeiro amor? É muito triste ver um crente falar assim: esse aí está no primeiro amor. É sinal que ele perdeu o primeiro amor, ele está em pecado, ele tem que arrepender, sabia? Quando você vê uma pessoa, um novo convertido que está intenso, fazendo a obra com intensidade, com desejo, com sede, fome. Muitos crentões assim, mais antigos falam assim: esse é o primeiro amor, passa. Uau, que perigo! O Senhor nos convida nessa manhã a lembrar da alegria de servir. A alegria de servir. A alegria de quando Deus fala com a gente para renunciar a algo. Ou a alegria de quando Deus nos dá um chamado. A alegria de quando Deus fala assim: vai lá e faz isso. E o coração dispara. Não é o fazer, queridos, ou não é o deixar de fazer. É aqui, ó. Tá queimando? Tá queimando? Os discípulos de Emaús, quando eles caminhavam, que veio Jesus conversando com eles, e quando eles descobrem que aquele homem era Cristo, ele fala assim: acaso não queimava o nosso coração quando ele pregava? Não queima mais. Não queima mais quando a gente ouve uma pregação. Não queima mais quando a gente recebe uma revelação de uma palavra. Não queima. Deus nos chama para queimar. Deus nos chama para queimar. A palavra de Deus diz que o amor do Senhor é melhor do que o vinho. Vinho representa as alegrias, as distrações. Mas ele fala, o amor de Deus. Sabe, queridos, nós não podemos ter concessão no pecado. Nessas mesmas cartas à Macedônia, o Senhor fala: tenho porém contra ti que toleras. Nós não podemos tolerar o pecado na nossa vida. Nós não podemos abrir concessão. Nós não podemos ser cristãos de meia boca. Não tem 80% com Deus. A gente tolera o pecado. Vai tolerando. O que tem? Mas o que tem? Só que é um sério e grave risco que você está correndo de perder o candeeiro, de perder o espírito, de perder o brilho, de perder a graça.